Você sabia que Dietrich Bonhoeffer, antes de se tornar um mártir da resistência ao nazismo, viajou por Cuba e México? Essas experiências foram também importantes para moldar a sua visão de igreja e missão. Nesse vídeo vamos conhecer esses episódios curiosos e pouco conhecidos da história desse teólogo que deu a vida por aquilo em que acreditava. Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional. Hoje vamos explorar um capítulo pouco conhecido da vida de Bonhoeffer. Suas viagens à América Latina nos anos 1930 e 1931. Essas experiências foram muito mais do que simples passeios. Elas ajudaram a construir a visão de fé que guiaria sua vida e também a sua teologia. Fique comigo até o final e conheça um pouco mais da história desse personagem da fé cristã que deixou um legado formidável. Vamos começar entendendo o contexto. Em 1930, Bonhoeffer recebeu uma bolsa para estudar no Union, um seminário teológico em Nova York. Ele já era um jovem teólogo brilhante e essa experiência marcou um período de intenso aprendizado e descobertas. Nos Estados Unidos, ele teve contato direto com a teologia liberal predominante e ficou fascinado com a espiritualidade vibrante das igrejas afro-americanas, especialmente a Abyssinian Baptist Church no Harlem. Ali ele viu um cristianismo encarnado, que não era apenas teórico, mas profundamente conectado com a vida e as lutas das pessoas. Aqui no canal você encontra um vídeo onde abordamos essa fase da vida de Bonhoeffer nos Estados Unidos. Confira abaixo na descrição. Sim, Bonhoeffer passou um período de sua juventude estudando nos Estados Unidos, mas ele não ficou restrito a Nova York. Ele aproveitou essa estadia para viajar e conhecer outras realidades da fé cristã. É nesse contexto que surgem suas visitas a Cuba e também ao México. O que ele foi fazer nesses países? Vamos entender. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a passagem dele por Cuba. Ao final ali de 1930, durante o recesso de Natal, Bonhoeffer embarcou dos Estados Unidos para Havana, Cuba. A cidade, com sua cultura vibrante e rica herança católica, foi um cenário completamente diferente do que ele conhecia na Europa. Durante a sua estadia, Bonhoeffer ministrou aulas na escola alemã de Havana e pregou em cultos organizados pela comunidade evangélica local. Em suas cartas, ele descreve suas impressões sobre a ilha, mencionando o calor intenso, a exuberância tropical e a simplicidade da vida cubana. Essa experiência serviu para contrastar sua vivência em Nova York com um ambiente mais comunitário e menos acadêmico. Bonhoeffer teve um contato mais próximo com a fé vivida na prática do dia a dia. Já a viagem ao México aconteceu alguns meses depois. No primeiro semestre de 1931, Bonhoeffer e seus amigos partiram de Nova York em um Oldsmobile 1927 com Paul Lehmann ao volante. O Oldsmobile foi um carro icônico da era dourada da indústria automobilística americana. O grupo de amigos, além de Bonhoeffer, incluía Jean Lasserre, Erwin Sutz e Paul Lehmann. Nesta época, Bonhoeffer tinha 24 anos de idade e, ao que se sabe, não sabia dirigir. O grupo tinha um objetivo: explorar o México e entender como a fé cristã se manifestava em um contexto totalmente novo para eles. Eles cruzaram os Estados Unidos, passando por cidades como Chicago, Fort Worth e Laredo, no Texas, até chegarem à fronteira mexicana. No México, Bonhoeffer visitou comunidades evangélicas locais, seminários protestantes e monumentos astecas, demonstrando grande interesse pela cultura indígena e pelo patrimônio histórico do país. Um dos momentos marcantes foi sua participação em um evento na cidade de Vitória, onde ele discursou sobre a paz e o papel da igreja ao lado de Jean Lasserre. O México, que ainda vivia as consequências da Revolução Mexicana, ofereceu a Bonhoeffer uma perspectiva mais ampla sobre a justiça social e o papel da fé diante das desigualdades. E aqui fica a pergunta para você: a igreja deve apenas anunciar a fé ou também atuar na transformação social? Comente aqui embaixo qual teria sido o impacto das viagens na vida de Bonhoeffer. Essas viagens foram muito mais do que simples passeios, simples excursões. Elas certamente ajudaram a influenciar a visão de mundo de Bonhoeffer e aprofundaram sua compreensão sobre a igreja global. É claro que isso pode soar controverso, uma vez
que esses são episódios pouco tratados e reconhecidos na história de Bonhoeffer. Ainda assim, considerando o perfil curioso e observador do jovem teólogo, e que antes dessas experiências sua referência eclesiástica era majoritariamente luterana e europeia, podemos imaginar que, ao visitar Cuba, o México e a igreja afro-americana no Harlem, Bonhoeffer percebeu que a fé cristã se manifesta de formas diversas ao redor do mundo. Outra grande experiência foi a contraposição entre a teologia liberal acadêmica nos Estados Unidos e a fé comunitária encontrada na América Latina. Isso certamente contribuiu para fortalecer a sua crítica à teologia liberal vazia de compromisso prático. Além disso, sua jornada ajudou a consolidar sua compreensão de que a fé cristã não é abstrata, mas profundamente encarnada na cultura e na história. Essas experiências seriam fundamentais anos depois, quando Bonhoeffer decidiu opor-se ativamente ao nazismo e defender um cristianismo autêntico e comprometido com a verdade. Então, as viagens de Dietrich Bonhoeffer ao México e a Cuba são episódios pouco explorados, mas importantes para entender um pouco mais da sua formação teológica. Essas experiências ajudaram a expandir sua visão de igreja, aprofundaram sua crítica à teologia liberal e reforçaram seu compromisso com um cristianismo que se manifesta na vida real. Estudar essas viagens nos ajuda a compreender que a fé não pode ser apenas teórica. Assim como Bonhoeffer aprendeu com diferentes culturas, precisamos estar abertos a aprender e crescer em nossa caminhada cristã. E agora eu pergunto para você, como sua fé foi impactada por experiências fora do seu contexto? Comente aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e seja você uma bênção.